Pedimos ordem e licença aos mentores da casa, aos anjos da guarda de cada um de vocês e a vocês, para poder fazer uso da palavra, nesse sagrado ritual do encontro. Que Deus seja conosco, né? Boa noite pra gente, tá tudo bem? Fora o frio? Tudo certinho, né? Será que reencarnar no frio dá um up na evolução, será? Não, muito calor, não sei, né? É isso, primeiramente gratidão pela oportunidade, mais um mês de julho, tá aqui na casa. Assim como a gente vai avançando um patamar, um degrau a mais na escada, a nossa visão se amplia, também aumenta as possibilidades de servir. E a casa começa a conquistar novas instâncias no serviço do bem. Um novo ciclo começa e a vocês, trabalhadores da casa, parabéns pela firmeza, pela perseverança e saiba que crescer é aumentar a oportunidade de servir. Como diz o mestre, fostes fiéis no pouco, eu te darei mais para você servir. É isso? E agradecer ao Léo, que de prontamente fez o convite, ele veio, né, amorosamente, com sua voz e com seu violão, a brilhantar nossa noite aqui e já preparar o ambiente para a gente poder falar. Bem, o tema essa noite é a morte na história e a mediunidade, como falou o Nivaldo. Sempre que alguém reencarna, ele morre. Não tem como. Sempre existiu. E a mediunidade, como diz Kardec, já existia muito antes do Espiritismo chegar à Terra. Vamos falar um pouquinho disso. Como que isso permeia a nossa vida. Vou focar bastante nas imagens, se quiserem acompanhar as imagens, daqui a pouco eu vou mostrar. Vai falar mais as imagens do que as minhas palavras. As nossas falas ultimamente têm pautado no que fala Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no quarto item, que ele fala a aliança da ciência com a religião. Duas alavancas da inteligência humana. É importante que se faça um estudo comparado, que veja o que a ciência trouxe para a gente. Não só a ciência biológica, mas a ciência humana. É o que nós vamos trazer aqui. Então a gente sempre se pauta nessa passagem de Kardec. Eu sugiro a leitura, é uma página e meia só, bem interessante o que ele fala. Bem, aqui também nesse livro nós pautamos a nossa fala, tendo como referência nos domínios da mediunidade, está aqui a capa do livro. E o Emmanuel, no prefácio, diz: quanto mais avança na ascensão evolutiva, quanto mais você progride nos estudos e na prática do bem, mais você percebe que a morte inexiste, como cessação da vida, porque a morte existe, do corpo físico, mas da vida não. E aproveitando aquela brincadeirinha que eu sempre faço, qual que é o contrário de alto? Quente? Morte? Não, morte é nascimento. Vida não tem nem contrário, é essa que Emmanuel fala pra gente. Iremos viver sempre, ou no corpo físico ou fora dele. Nasceu, morreu. Então só tem um problema para a morte, que é o nascimento. E só tem um problema para a velhice. Porque você pode não envelhecer, desde que morra novo. Ninguém quer morrer novo, então vamos passar pelo processo de envelhecimento também. Mas a vida não cessa. E a gente vai percebendo isso. Sempre foi doloroso na história a morte. E nesse livro também ele fala que todos, sem exceção, somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Podemos estar sendo inspirados ou podemos estar sendo perturbados. Depende da sintonia. Isso é individual. E estabelecemos sintonia pelos nossos pensamentos. E isso o Espiritismo ensina muito. E ele fala também, o Emmanuel, que estamos provisoriamente aglutinados numa matéria, esse corpo, essa energia espiritual, aglutina uma matéria, forma um corpo, e estamos aqui não para fins de castigo. Falamos sobre isso na reencarnação, a escola da evolução, uma das palestras que a casa ofereceu. Então a gente está aqui para aprender, para fins educativos, não para ser castigado, não para sofrer. Porque se Deus quisesse nosso sofrimento, Ele não permitiria que as medicações chegassem para a gente. Inclusive, Juiz de Fora tem poucas farmácias. A gente tem dificuldade em acessar os remédios, né? Que a medicina e que a ciência avançou. Pois é, tem a morfina, anestesia, então tudo isso permite que a dor física seja estancada. Estamos no desafio agora das dores morais, das dores psicológicas. Para essas não tem remédio imediato. A depressão está aí, a ansiedade, mas é tema para outro estudo. Já que estamos aqui para aprender, pergunto, em Juiz de Fora, aonde podemos aprender sobre a morte e mediunidade, que é o tema da noite? Vocês têm alguma sugestão, alguma dica para aonde nós podemos aprender sobre a morte e sobre a mediunidade? Serve esse? Também. Pois é. Aqui é uma casa que oferece para as nossas almas esses estudos. Talvez não vamos entender isso provisoriamente ainda nas academias, nas escolas, mas é algo que permeia a nossa vida.
E dizem que a desinformação mata mais do que as doenças. Você não estando informado, você morre mais do que se adoecesse. E aqui é um local pioneiro ainda na história humana. Talvez lá na frente, daqui a uns 100, 200 anos, vai ser mais fácil encontrar aonde se ensina melhor sobre a morte e sobre a mediunidade. Aqui essa casa tem várias pessoas interessadas no assunto. Talvez vocês reconheçam aqui vocês ou alguém aqui. Tem muitas pessoas já interessadas em estudar sobre isso. Bem, pegando um autor moderno chamado Edgar Morin, ele fala que é impossível conhecer o homem, o ser humano, sem lhe estudar a morte. Porque mais do que na vida, é na morte que o homem se revela. Porque quando eu estou ligado nas coisas da matéria, eu até fico orgulhoso, egoísta, vaidoso, mas quem trabalha com cuidados paliativos, aquelas pessoas às quais a medicina fala assim, ó, não temos mais nada a fazer, agora é esperar a hora daquele lá de cima. Pois é, nessa hora, como que sai a essência do humano ali? Você começa a ver quem você é, as desavenças que durante a vida você teve, a vontade de pedir perdão para aquela pessoa a qual, quando você estava com a vida farta, dinheiro no bolso, o orgulho você levou, você nem enxergava. Nessa hora você fica tão frágil. Nós revelamos a nossa essência ali. E quem trabalha com esses pacientes sabe. Como ele quer pedir perdão àquele irmão que durante muito tempo ele não teve um bom relacionamento. Dizer que ama para o filho que às vezes ele encontrava todo dia, mas em momento algum falou te amo. Para sua mãe, para sua esposa. E é nesse momento que o ser se revela. E como está no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui está uma capa da versão original lançada por Kardec, quando ele vai falar de Sócrates e Platão, que são os precursores, vieram antes do Cristo e do Espiritismo, e ele traz no Evangelho segundo o Espiritismo e diz que nós não temos nada a perder se comparar o que disse Sócrates com o que diz o Espiritismo. Comparação com o Espiritismo não tem nenhum problema. A ciência revela algo e nós compararmos, faz sentido? Olha só, a ciência fala a mesma coisa que o Espiritismo já fala há muito tempo. E se a gente vai na história de Sócrates, que não escreveu nada tal qual Jesus, ele foi condenado a tomar cicuta, a se matar. Porque ele era condenado por desvirtuar os jovens, falar da bondade, do amor, né, de uma sobrevivência da alma. Só que do dia que ele foi condenado e é preso, ele não poderia se matar naquele dia, como nenhuma região do seu país poderia ser assassinado alguém, porque se cultuava um Deus, e durante aqueles 30 dias, ninguém poderia se matar e nem matar o outro. E durante esse período, preso, várias visitas iam até ele e ele começou a falar mais intensamente sobre a imortalidade. Olha, a morte chegando, ele começou a estar pensando sobre a imortalidade. Bem, eu acho que nós não precisamos esperar a nossa morte estar anunciada para a gente pensar sobre ela. De vez em quando, estudar e saber sobre a morte, sobre a imortalidade, é importante. Vai fazer bem para nossas almas quando essa hora chegar. E ela vai chegar em algum momento. Bem, e também diz Kardec sobre mediunidade, no livro dos médiuns, está ali uma capa da versão original. Ele fala que pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Todos nós aqui estamos sob influência desse mundo espiritual. A nossa civilização, volta a dizer Edgar Morin, que desconhece, a condição humana. Porque a condição humana não é só um corpo físico. Tem um corpo emocional, é onde adoece, essas doenças psicológicas têm a ver com esse nosso corpo emocional. É aquele corpo que o André Luiz, para quem lê o livro Nosso Lar, ele está lá, já desencarnado sem um corpo físico, dorme, desdobra e vai encontrar com a mãe. E fica um corpo dormindo. É esse corpo emocional que o Espiritismo nos revela e que nós não conhecemos essa condição. Nós não falamos quase nunca sobre mediunidade e morte. E diariamente, você vai nos cemitérios, tem sempre alguém morrendo. Diariamente tem pessoas sendo influenciadas pelos espíritos, muitas vezes adoecendo, muitas vezes agravando o estado de depressão, ansiedade e outras patologias. Influência espiritual. Você desconhece, mas você é influenciado por eles. Então conhecer é importante, nós desconhecemos a nossa condição humana. Em culturas antigas, os cadáveres ficavam expostos para as pessoas verem. Olha, a morte existe. Hoje, praticamente não se fala. Os corpos são até maquiados para mascarar um pouquinho aquela cena trágica que é a morte de um corpo físico. Mas as culturas antigas tinham um pouco mais de sabedoria. A nossa capitalista, pensando sempre no consumo, não quer em momento algum mostrar essa imagem para a gente. Fica tranquilo, viu? Não vai ficar pesado assim isso tudo não, vai melhorar um pouquinho. Durante os anos
A morte e a mediunidade sofreram mutações, mas não a forma de morrer. A morte é parecida, mas a forma de lidar com ela. Assim como a mediunidade sempre foi usada na história humana. Os egípcios, os gregos, sempre teve esse contato. Como na época de Chico e ainda hoje. A mediunidade sofreu mudanças. E para nós espíritas, a principal mudança é que a mediunidade deve ser direcionada, como diz aqui André Luiz nesse livro, com Jesus. Ser médium todos podem ser, mas ser médiums com Jesus é algo diferenciado. É o que o Espiritismo nos proporciona. Vamos ver então a nossa história, vamos ver sobre a arte, a arqueologia e o Espiritismo. O que eles falam sobre mediunidade e morte? As ciências humanas, a arte, a arqueologia e o Espiritismo, que também é ciência e não só religião. Durante a nossa história, hoje nós temos as nossas mídias sociais, o Facebook, Twitter, Instagram, as pessoas filmam, fotografam e postam lá. Estão registrando os fatos que acontecem na nossa contemporaneidade. O que está acontecendo está sendo registrado. Sobre a nossa história também, sempre foi registrado. Eles tinham as mídias deles. Precárias? Não sei. Pelo material que ele tinha e o que eles produziam, que vocês vão ver aqui, não sei se era tão precário assim não. A capacidade humana de criar sempre foi muito grande. E vamos ver algumas criações aqui e perceber que o sofrimento e o desespero e a tristeza são parecidos, como nos dias de hoje. Porque quem já teve um ente querido que faleceu, que desencarnou, dói, não dói? Ou não? Dói bastante, ficamos tristes, né? E naquele primeiro momento, talvez o Espiritismo ainda não consiga ter o efeito necessário. A grande consolação do Espiritismo é o pós-morte. Quando você volta a si e começa a vir as lembranças. Olha, eu já vi alguém receber uma carta de um parente. Olha, o Espiritismo fala sobre imortalidade. Quantas pessoas chegam no Espiritismo depois que partem um ente querido? Pois é, aí sim o Espiritismo é consolador. Talvez na hora não. A dor vai ser parecida. Vamos ver alguns registros aqui. No Egito, antes do Cristo, as mães também perdiam seus filhos. Mudava a ordem das coisas. Porque não é muito comum, né, os pais enterrarem os filhos. O que a gente espera é que os filhos enterrem os pais. Mas quantas mães choraram e ainda choram pela morte dos seus filhos? E naquela época foi registrado de alguma maneira. Só que naquela época, né, eles não tiveram esse mocinho, que aqui é o ator que representou esse filme, que fica uma dica para quem quiser ver. Muito consolador. As mães de Chico Xavier. E só existe algo mais marcante do que perder um filho. Mais marcante que isso é saber que ele existe, continua vivo e pode comunicar com você. São as cartas que o Espiritismo nos trouxe aí. Fica a dica desse filme. Mas vamos lá na nossa arte aqui antiga. Aqui no ano de 1192, na tumba de Urraca Dias de Haro, o escultor fez isso, com o material que tinha. Vamos aproximar aqui a imagem, olha o que ele registrou. As pessoas sofrendo, chorando. Sempre foi doloroso perder alguém. O nosso apego pelos entes queridos, pelos amigos, sempre foi grande. Como aqui também, as mulheres aos prantos na tumba do cavaleiro de Sancho de Carrilho. E aqui o autor dessa obra registrou que feridas no rosto, elas sangravam de tanto sofrimento. No século XIII isso. É isso, o sofrimento sempre fez parte. Aqui são os artistas, né? Com as condições que tinham, proporcionavam naquela época, ainda hoje para os historiadores, belas imagens. Aqui o leito de morte de Filipe de Comines, mostrando que as pessoas sofriam. Os artistas estavam retratando o que eles estavam vendo. E me fez lembrar aqui, nessa situação, um fato da mediunidade, que é isso aqui. Isso aqui é mediunidade. Os verdadeiros brasileiros, segundo Chico Xavier e Emmanuel, os índios, 1500, tinham contato com o mundo espiritual. A mediunidade sempre existia, muito antes do espiritismo chegar, como Kardec afirma, procurando de alguma forma levar um pouco de lenitivo para as pessoas que sofrem. Quantas vezes um passe que uma casa oferece, uma casa espírita, é isso, é procurar aliviar um pouco, buscando através da oração e da preparação que os médiuns fazem para dar passe. Tem toda uma dieta física de alimentação, de bebidas, de procurar estar em harmonia para estar se preparando para que esse contato com o mundo espiritual possa consolar e aliviar um pouco as dores daqueles que ainda estão passando por elas. É a mediunidade. Aqui a Valentina de Milão chora a morte do seu marido num quarto escuro, fechado e pouco circulando ar.
Vários casos que a gente atende aí de pessoas que passaram pelo desencarne de um esposo, principalmente, dizendo um caso recente, a pessoa relatou exatamente isso. Ela não conseguia mais sair do quarto dela, de tão desanimada que ela ficou. E só lembrando no conceito espírita, um ambiente assim escuro e sem um ar circular é bem propício para uma influência espiritual não tão agradável que vai te tirar. Então, mesmo doendo, sacuda a poeira, deixa o ar entrar, a luz entrar, abra as janelas, abra as cortinas, mantenha-se de cabeça erguida. Um filho de Deus deve estar com a cabeça erguida, o chakra coronário para o alto, o cardíaco para frente, olhando para o horizonte. Porque quem anda curvado é no processo evolutivo dos animais, que estão para baixo. Sempre, em qualquer situação, cabeça erguida. Fundamental. Continuando aqui então, o enterro de latente. O que vocês reparam nessa imagem aqui? De repente eu apago a luz, fica melhor, só provisoriamente. O que tem diferente nessa imagem? Que não é comum hoje em dia. Vocês conseguem destacar alguma coisa nessa imagem? Aqui é um enterro, de fato, né? Alguém está rezando aqui, alguém chorando, familiares provavelmente. Alguma coisa chama atenção? Tem um espírito ali, né? Tem, pode ser que tenha, mas aqui eu queria destacar as crianças. Hoje em dia poucas crianças acompanham o velório. E a Joana, diante de sua mensagem, diz que de vez em quando pega teu filho, leva para ver. Porque aquilo é real, aquilo um dia vai acontecer. E ela se pega de surpresa lá na frente, olha, eu não sabia que isso existia. A história de Siddhartha Gautama, o Buda, vivia num castelo. O pai queria proteger a todo custo, até que um dia ele consegue sair. E percebe que o sofrimento existe. Ele afirma categoricamente, porque ele percebe que, olha, as pessoas adoecem, os pais nunca permitiram que ele visse uma pessoa doente. Olha, as pessoas envelhecem e sofrem com isso, porque são deixadas à margem da sociedade, sofrem. As pessoas morrem. Então é isso. Permitir que seus filhos percebam muitas vezes que a vida não é só alegria. E isso é dar uma força emocional para eles. Porque quantos jovens sabem falar 5, 6 línguas, têm um intelecto acima do normal, mas recebem um não da namorada, partem pelas portas do suicídio. Por não ter esse campo de perceber as frustrações da vida e dar essa independência para os nossos filhos, essa autonomia, é o melhor que a gente pode fazer. Então a Joana convida, de vez em quando, a acompanhar um féretro. Continuando aqui, existiam uns monges que ficavam nos mosteiros lá, e tem uns relatos que quando eles passavam pelo corredor, assim, pelo outro, eles falavam essas frases: Memento mori e carpe diem. Alguém sabe o que significa essas palavras? Isso. O que é? Aproveita o dia. Aproveitar. Isso, aproveita o dia. Só que o primeiro lá é: lembre-se que vai morrer. Então aproveita o dia. É isso. Porque às vezes a gente anda esquecido. Fazemos planos para daqui a 5, 6 anos. É importante estabelecer metas, fundamental. Mas, Senhor, essa é a minha vontade, mas a sua está acima da minha. Da minha vontade eu quero fazer isso. Se você achar que vai ser conveniente, vai ser bom para mim, mas principalmente para quem estiver ao meu redor, faça de mim o seu instrumento. E se você precisar mudar os planos, pode mudar que eu vou acatar perfeitamente. Aí é como diz o Neivaldo no início, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque os nossos planos não são nossos planos. É lembrar que um dia essa hora vai chegar. Então aproveita o dia. Falando em aproveitar o dia, quem já perdeu algum ente querido aqui, você lembra qual foi o último abraço que você deu nele? A última vez que você disse eu te amo? Meu pai, quando ele estava para desencarnar, ele pediu de nós lá em casa. Sim. Ele sabia. Pois é, uma morte lenta, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu vou te chamar para isso, quando eu falo da morte lenta. Mas aquelas mortes que chegam assim, um ente querido seu, de repente, quanto tempo você não falava eu te amo? Não deu um abraço. Então, diariamente, né, por mais que o convívio diário ali você perca essa intensidade, faça. Porque a gente não sabe a hora que o Pai do Céu vai nos convocar a descer dessa embarcação. E diz os Espíritos para a gente que o exercício do desapego é a condição essencial para uma boa morte. Boa parte do sofrimento, inclusive Buda, lá o Siddhartha Gautama, ele percebe como uma das principais causas de sofrimento o apego. Por isso a prática do desapego é fundamental. Tem pessoas que às vezes, olha, esse copo aqui, ó, você não tira do lugar, viu? Se tirar do lugar, vai dar problema. E dá problema, né? Vai doer às vezes, deixa eu mudar o copo do lugar.
Quer fazer doação para uma obra de caridade? Você vai juntar um montão de roupa lá. Sabe aquela blusinha que você não empresta nem para sua irmã? Que você não empresta para ninguém? Que é um exercício, porque a vida é exercício. O músculo, eu não entro na academia e já sai musculoso. Eu tenho que malhar, tenho que fazer força. E às vezes vai até doer, você vai cansar. Acha que para desapegar vai ser assim fácil? Vou fazer uma leitura e vou desapegar? Você acha que não vai ter exercício? Procurem fazer esses exercícios. Tem vários pares de sapato, de sandálias, vai doar. Olha para aquela que você gosta muito. Porque um dia você vai ser convidado a deixar aquela, a roupa, o carro, o seu filho, a sua mãe. Gente, parece que é ruim lembrar isso, mas tem um caso nas obras de Chico, que uma pessoa que ajudava muitas pessoas, ajudava muito. Desde novo ele começou. E várias dessas pessoas desencarnaram. E ele começou um processo de obsessão muito grande. Quando ele desencarna, ele chega lá, é mostrado para ele quem eram os obsessores dele. Quem que eram? As pessoas que ele ajudava. Mas como isso? Aí qual que é a justificativa dos obsessores? Você só me deu o pão do corpo, e o pão do corpo não serve aqui agora onde eu estou. Você nunca me ensinou, nunca me falou as verdades da vida. Então é isso. Conseguir muitas vezes deixar esse ensinamento dar algo além para o outro. Por isso que eu estou falando com vocês sobre isso, que é tão ruim desapegar das coisas que a gente gosta, mas a vida está aqui para fins educativos, como diz o Emmanuel. Então aprender, exercitar isso igual na escola, você tem que ir lá fazer os exercícios. Se não fizer, a nota vai ficar baixa. E o que é nota baixa para o espírito? Reencarnar novamente, para tentar reaprender. Talvez o Brasil não vai ter uma vaguinha, não. Mas pode ser que no mundo, a Terra, tem tantos países, né? Quem sabe vai encontrar outro país que ofereça um ensino para você. Então, conseguir aprender o máximo que a vida tiver para oferecer é importante. Então, o desapego é a condição fundamental para que a gente consiga ter uma boa morte. E eu já acredito que a nossa próxima morte, a gente já morreu várias vezes, viu? Nós espíritos já morremos várias vezes, só que nós não lembramos. Por isso esse medo tão grande. Tenho certeza que a nossa próxima, mesmo aqueles que frequentam o espiritismo só nas palestras públicas, que não fazem parte de grupos de estudo, vai ter uma morte diferenciada. Sabe por quê? Porque você vai lembrar que a vida continua, porque vocês assistiram palestras, vocês sempre falavam sobre isso. E essa informação vai resolver tudo? Não. O que vai resolver é o ato do bem que você faz. A caridade que você faz de coração, essa diz os Espíritos, o livro dos Espíritos, que é a principal. Mas de saber que existe um mundo espiritual, peraí, me falaram que a minha mãe vem me buscar. Aqui tem aeróbus, tem casas, então vamos ver, deve ter alguém aqui. Fica ligado, que o socorro vai chegar. Então eu penso que a nossa próxima vai ser um pouco mais fácil. Continuemos aqui então. O que é a arqueologia? É esse pessoal que pesquisa, fica cavucando o chão para ver a nossa história. E é importante saber da nossa história. Que um povo sem história, uma pessoa sem história, ela não tem uma identidade, né? E é isso, eles escavam. O que eles deixaram para a gente de registro? O povo Neandertal, 29 mil anos antes do Cristo vir à Terra, eles foram os primeiros a enterrar os seus mortos. E os estudos mostraram que, quando você joga um objeto fora, você não fica do lado dele cultuando o seu objeto. Mas quando é um ser que desencarna, e você fica próximo dele, isso quer dizer que acredita na sobrevivência da alma. Então, desde essa época, segundo os estudiosos, eles acreditam numa sobrevivência. Como que é, não sabem, mas sabem disso. Já no Mesolítico, 9 mil anos antes do Cristo, as pinturas escuras quer dizer que é perda, que é morte. As claras são colheitas fartas. E nessa época também surgiu as primeiras sepulturas ovais, da mesma forma do feto, quando vai nascer. Já no Neolítico, 4 mil anos antes do Cristo, sepulturas coletivas. As mesmas famílias eram enterradas nos mesmos locais. Aqui a gente está falando superficialmente, e quem for aprofundar vai ver o porquê disso. Eles chegaram nessas conclusões. Estou trazendo aqui a síntese para a gente. E nessa época também surgem os monumentos funerários, os megalíticos. Aonde tem um monumento desse, quer dizer que ali várias pessoas foram enterradas. Começaram a sacralizar aquele espaço. É o local onde os meus antepassados estão e sobrevivem. Hoje nós temos os nossos cemitérios, que muitas pessoas visitam, dia 2 de novembro, né? Mas aqui nesse período eles registram com esses monumentos.
que hoje é local de turismo. Né? Vamos lá. Os egípcios, segundo Emmanuel no Caminho da Luz, daquela turma que veio de Capela, é a turma que mais tinha menos débitos, vamos dizer assim, que mais soube lidar com a morte, tinham a esperança de retornar para o seu paraíso perdido, e eles sempre queriam alcançar essa vida eterna. Isso há mais ou menos 3.200 anos antes de vir o Cristo. Eles embalsamavam as pessoas porque acreditavam que elas iam continuar. Se o corpo estivesse intacto, o corpo estaria intacto no plano espiritual. Era a crença que eles tinham naquela época. E aqui é o livro mais antigo, ilustrado, que tinha imagens, figuras do mundo, que é o Livro dos Mortos. 2.345 anos antes do Cristo. Aqui tem todo, para quem conhece, toda a história assim, do desencarne, quando esse mocinho aqui, ó, o Anubis, que é o deus da morte dos egípcios, como é que ele julgava uma pessoa? Tinha essa balança aqui, de um lado era uma pena, e de outro lado o coração. Se o coração pesasse mais que a pena, aquela alma estava com a consciência pesada, talvez não tivesse direito a um céu. E curiosamente, o Cristo, em várias das suas passagens, ele refere seu coração. Né? A boca fala do que está cheio do coração. Para os hindus, a sede da alma é no coração. Né? É tanto que ninguém fala assim, eu sou o Wanderson. Eu sou o Wanderson. Quem é você? Eu sou o Wanderson. É sempre nessa região do cardíaco, que é o chakra do amor, dos sentimentos. É onde a depressão, muitas vezes, sentimentos de melancolia, agravam essa região. É o chakra central, né? Tem 3 para cima e 3 para baixo. E aqui, o Anubis tinha essa prática de pesar o coração e tendo ali como referência do outro lado a pena. Havia mediunidade naquela época. As pessoas iam consultar aqueles que hoje chamamos de médium para saber como é que vai ser minha vida, como é que está a minha vida, como é que vai ser a minha colheita. Eles tinham essa cultura, esse hábito de mediunidade no passado também. Aqui é a máscara da morte, não sei se já viram em algumas imagens, né? Por que faziam isso? Para que quando esse desencarnado estivesse no mundo espiritual, fosse reconhecido, tinha que manter intacto. Era a crença que eles tinham. De repente eles não tinham Chico, André Luiz da época, né? Mas eles tinham os seus rituais. Na Grécia, interessante, o cadáver era envolto num pano branco, mas o rosto ficava descoberto. Para quê? Para que aquele ser enxergasse no mundo espiritual. As pessoas que morriam, se você é um parente, para demonstrar o seu amor, cortava-se o cabelo como símbolo de eu te amo. Ele tinha essas crenças. E também naquela época havia os oráculos, as pitonisas, as pessoas buscavam informação. E quantas vezes a gente fica vendo nas obras do Emmanuel, eram procurados o que chamamos de médium, que conseguia ter um feitiço para matar alguém. Quem já leu as obras espíritas viu. E é isso. É a mediunidade não utilizada com Jesus que propõe o Espiritismo, que seja utilizada para fazer o bem, o amor. Os romanos deram início às esculturas dos túmulos. Os nossos túmulos que nós temos hoje, né, você fica vendo, sempre tem uma imagem, uma escultura, na época dos romanos. Lá havia também a cremação, que muitas pessoas tendem a querer ter a prática dela. Isso ainda antes do Cristo, viu? E essa imagem aqui, do Evangelho, o sepulcro vazio, tem uma simbologia por trás. Por que não achou o corpo do Cristo? Porque o corpo volta a ser pó. Ele estava em outro local. Voltou, ressuscitou no 3º dia e ficou mais um período ensinando para os apóstolos. E eles quase não reconheceram Cristo andando do lado deles. Vocês lembram da passagem que fala? É uma simbologia isso. E essa vida que eu falei no início, né? Qual que é o contrário de morte mesmo? Nascimento, né? Pois é, essa vida que veio para ter em abundância, que o Cristo trouxe. E sobre mediunidade, alguém lembra dessa passagem do Cristo? O que ele está fazendo aqui? Tem uma passagem que está expulsando os demônios. Lembra? Hoje entendemos que o que poderia estar em volta desse ser? Espíritos. O que nós chamamos de obsessão. E o Cristo ensinando como fazer. E orientou, olha, eu vou expulsar essa turma, mas se você não mudar o comportamento, vai voltar uma legião, aí vai ser mais trabalhoso para tirar a turma de volta. É a mediunidade. E esse fenômeno aqui também, dando no Evangelho, alguém lembra que fenômeno que é esse? A transfiguração.
aparece lá Elias e Moisés ao lado do Cristo. E 3 apóstolos só que tiveram contato. Pedro, Tiago e João. Eram 12 apóstolos, só 3 que acompanhavam. Quer dizer o quê? Nem tudo é para todo mundo ao mesmo tempo. Por que não estavam os 12 apóstolos? Não sei. Mas só tinha 3, em várias passagens cruciais do Cristo, só tinha 3. Uma casa espírita que tem reunião mediúnica, todo mundo está lá frequentando? Não. Tem que haver uma preparação, uma capacidade. Porque nem tudo é para todo mundo ao mesmo tempo. Tudo é para todos, mas ao mesmo tempo não. Depende da preparação de cada um. E também tem esse fenômeno aqui, alguém lembra? Está nos Evangelhos? As línguas de fogo. Pentecostes, as línguas de fogo. Foi a forma que o artista aqui descreveu. Vamos pegar uma imagem melhorzinha, mais bonitinha. Está aqui, Pentecostes. É isso, mediunidade. Começaram a falar várias línguas. Xenoglossia. Estava aqui. Mediunidade naquela época. Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo que todos somos irmãos, qualquer que seja a maneira que adorem o Criador. Essa fala aqui, essa imagem tem naquela palestra a história da relação com o mundo espiritual no Brasil. Nós falamos aqui. Vocês reconhecem essa turma aqui? Os santos. Tem alguém vivo? Estava todo no mundo espiritual. Quantas pessoas que não rezam com essa turma aqui? Para Santo Antônio, então, tem uma turma grande que reza para ele, né? Até hoje. Mas é isso, é importante rezar e pedir mesmo. O São Longuinho também, quando perde alguma coisa, né? Tem as orações aí. E quem que é essa turma aqui? Qual que é a diferença? Muda só o nome. Os católicos, que gostam dos santos, rogam essa turma, que querem nos ajudar o tempo todo. Está o tempo todo nos ajudando, porque estar reencarnado não é fácil. É difícil, mas é possível vencer. Então, conforme for sua crença, ali são os orixás das religiões afro. É a forma que eles viam esse mundo espiritual que está o tempo todo nos auxiliando. Aqui é a forma que os índios viam. O que os católicos enxergam como santos é a forma que os índios viam. Os seres que eles poderiam socorrer e orar para eles, pedir socorro. Preconceito com outras formas de religião, de adoração, eu acho que estamos num patamar que não precisamos mais, né? Reconhecer, respeitar a alteridade, que é uma palavra muito nova e pouco falada, que é, olha, eu respeito o diferente, olha, eu convivo com o diferente, olha, eu aprendo com o diferente. Resumida numa palavra, a alteridade, o respeito, a convivência e o aprendizado, porque temos muito a aprender, e Kardec fala isso. O Espiritismo não tem nada a perder em se comparar. Não vai se igualar, mas ter o discernimento para saber distinguir. E na essência, as religiões Umbanda, Candomblé, Matriz, trabalham para o Cristo, atendendo aquele público que precisa dele, como o Espiritismo trabalha conosco. Continuemos aqui então. Idade Média. Teve 2 fases, a relação com a morte e com a mediunidade. Na primeira fase, no início, a morte era íntima, presente. As pessoas preferiam morrer lentamente, como o Senhor disse do seu pai, porque elas sabiam que podia pedir perdão. Eles não queriam a morte na hora, porque não daria tempo de despedir, de acertar as coisas. Meus amigos e minhas amigas, em reuniões mediúnicas, tem espíritos que estão lá desencarnados, por isso que é bom ficar a lição para a gente. Tivemos um documento guardadozinho, que só você sabe, mas que é importante para a sua família sobreviver, uma senhazinha de banco. Como que sofre os espíritos chegando do lado de lá, está vendo no seu lar uma confusão armada, uma necessidade, está ali com a família, só depende daquela informação sua para resolver a questão. Cadê um médium para levar o recado? Você sofre tanto, então deixar nossa vida organizada é fundamental. A gente não vai viver para sempre não sei quando vai ser o último abraço. São questões simples que podem levar a uma grande perturbação para você do lado de lá. É lógico, saber em quem confiar, porque às vezes a gente antecipa para os filhos que tem uma herançazinha, nem que seja ali R$2.000, pode até acreditar mais por causa disso, né? Então saber, preparar bonitinho, deixar informado, é importante isso. Então eu queria uma morte lenta, era muito natural morrer. A imagem do artista estava aqui, as pessoas morriam em casa. Na segunda fase, a igreja tomou posse, né? O catolicismo ganhou lá, o império pegou o cristianismo lá, como religião lá, e mudou aquela relação com a morte e com a mediunidade. Tomou outro rumo, com o tempo. A morte agora passa a ser um castigo de Deus. Surgem os demônios. Os artistas da época registraram isso também, colocando pavor, que é uma forma de dominar. Olha, paga uma indulgência aqui,
que o seu parente que morreu vai para o céu. Nós podemos. Só o Papa fala com Deus. E o Cristo vem dizer que todos nós podemos ter um contato direto com o Pai. Então esse domínio nessa época começou aqui. E aqui que surgiu esse símbolo, que muitos têm medo e que usam em filme de terror. Foi nessa época que surgiu isso. O esqueleto e a foice. Na época do Cristo não tinha isso não. É a forma de amedrontar as pessoas. Porque uma pessoa com medo, você olha, facinho manipula, oferece um agrado aqui, outro ali. O Espiritismo não vem oferecer isso. Ele vem oferecer um assumir responsabilidade. Mas continuemos. Veio o Iluminismo e não devia se pensar só na morte, está aqui uma imagem lá. A morte passou a ser pouco falada. O contato com o Espírito, então, aí que não se fala mesmo. A ciência vai responder tudo. E teve esse período triste da nossa história. Lembra o que é isso, ou mais ou menos a imagem que ela diz? As bruxas sendo queimadas, as médiums. Hoje nós podemos exercer a mediunidade facilmente. Aquela época, as pessoas que nasciam com a potência mediúnica para ajudar, quantas vezes foram queimadas, vivas, em praça pública? E aquelas mulheres que queriam lutar pelos direitos, não tinha nada de mediunidade, mas aquela turma machista lá aproveitavam. Olha, ela é bruxa também, para queimar, para a mulher não poder falar. Principalmente as mulheres. Época triste, né? A imortalidade e a mediunidade foi ensinada ontem, como nós vimos aqui no Livro dos Mortos, mas hoje também ela é ensinada. O Livro dos Espíritos está aqui. E o Kardec trouxe para a gente um outro guia, o Livro dos Médiuns, que orienta como você deve lidar com essa turma do mundo espiritual. É restrito esses ensinos aqui do Espiritismo? Não, está aberto. Mas só que a grande maioria não tem interesse em querer conhecer sobre isso. Mas é porque ela não quer conhecer, que ela não vai ser influenciada. Você conhecendo ou não, o mundo espiritual te influencia muito mais do que você imagina. Saber como lidar com ele é a liberdade que nos traz o Espiritismo. Eu queria falar aqui do prefácio desse livro, Obreiros da Vida Eterna, que o Emmanuel vem trazer também no prefácio dessa obra do André Luiz, e que eu vou narrar aqui o prefácio, parte dele. Se quiser acompanhar as imagens, é porque ela sintetiza o que nós falamos até aqui, para começar agora a falar mais de Espiritismo. Ele fala o seguinte, abre aspas, né? Um homem moderno, né, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro. Um cientista que vai para a estratosfera ou para o subsolo, todos eles, como diz a canção, todo mundo é parecido quando sente dor. Não tem distinção. Todos eles se espantam quando morrem. E continuou o Emmanuel. Eles esbarram no sepulcro, na porta do sepulcro, e com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Os séculos que varreram civilizações e refundiram povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação. A morte continua ferindo corações e torturando inteligências. É isso. Hoje em dia, como sempre aconteceu, morrem pessoas que fazem a caridade e pessoas que fazem a maldade. O sol nasce para os bons e para os menos bons. E da mesma forma, os corações sofrem e as mentes sofrem. Dos pobres ou dos ricos. Só que o Emmanuel continua a dizer, fala para a gente o seguinte, como acontece aqueles que chegam na Terra, pausa aqui, as crianças chegam na Terra, né? Tem sempre lá às vezes uma maternidade, uma mãe, um pai, que vai levar para casa, depois para a escola, depois vai passar os aninhos, tem que trabalhar, estudar. Então ele fala, como acontece os que chegam na Terra, os que saem dela pela porta da morte, encontram igualmente sociedades e instituições, templos e lares, onde o progresso continua. E é isso que a obra espírita vem mostrar. Que da mesma forma que a gente chega aqui e encontramos todas essas instituições já formadas, quando chega lá, é da mesma forma. Vai ter casas, vai ter escolas, vai ter hospitais. Aqueles seus parentes que te precederam vão estar lá, aguardando a sua chegada, para te conduzir aonde você precisar. Para um hospital, para uma escola. Se te chegar bem, vão lá para casa. Como está na obra Nosso Lar, um fato interessante, havia um casal aqui na Terra. A moça morre.
o homem continua. Ele fez o quê de novo? Casou. Ficou um tempinho, passou o tempo, os dois morreram. Chegaram no mundo espiritual. Foram para a casa de quem? Qual casa que eles ficaram no mundo espiritual? A casa da primeira mulher dele. Ficou os três convivendo lá, de boa, tranquilo, sem um apego. Ele declarava um amor por uma, que é a que desencarnou com ele, e a outra tranquilamente. Que bom. Eu pude oferecer para vocês uma moradia. Está no nosso lar essa parte aí. E é isso. Enquanto são levados para hospitais, aonde o quê? O progresso continua. Lembra no início os fins educativos de uma encarnação? Aí lá você vai rever a sua vida, como é que foi. Se não aprendeu o suficiente, vai pedir para voltar. Para continuar o trabalho de conhecer e de se autoconhecer. No túmulo de Kardec, tem essa frase aqui, né? Nascer, crescer, morrer. Renascer ainda, reencarnar, né? Progredir sempre, tal é a lei. É o que ele aprendeu e deduziu com os ensinamentos dos Espíritos. Aqui lhe faltou colocar o envelhecer, né? Nascer, crescer, e a gente envelhece, né? E morre. Em relação a envelhecer, eu queria trazer uma reflexão nossa aqui, dividir com vocês. É o seguinte, hoje em dia a gente lida bem com as pessoas mais velhas? Meio que mal, né? Eu vi a nossa amiga balançar a cabeça ali. Vai nos asilos para ver como é que a gente lida mal. Vai em casa, aqueles que moram conosco, como é que é? Às vezes aquele quartinho do fundo lá, se tiver jeito, está lá. A gente não consegue lidar bem. É difícil para quem está experienciando a terceira idade, ou quarta idade, ou quinta idade, ou sexta idade, como é difícil para os jovens. Vamos só refletir um pouquinho na nossa história, já que a gente falou de história. As pessoas morriam antigamente com 80, 90 anos, como hoje em dia? Morria novo. Pedro era velho, 40 e poucos anos de idade. Nessa nossa história, agora, humana, na Terra, é recente demais os espíritos viverem a velhice. Antigamente não vivia, não. Então está sendo difícil para quem está envelhecendo. Como é que eu lido com isso? Na minha história de espírito, eu nunca experienciei isso. Como é que vive isso? E a nossa forma de lidar também, como é que lida com essa nova forma de vida? É um aprendizado. Talvez daqui a alguns anos a gente vai qualificar melhor a forma de se tratar as pessoas mais velhas, vai ter uma sabedoria maior de como lidar. Embora em comunidades orientais, tipo no Japão, lá é diferente, né? A velhice é reverenciada. Na África, quando morre uma pessoa idosa, é a mesma coisa que morreu uma biblioteca. Alguém de muita sabedoria, são reverenciados, sentam-se em volta para escutar as histórias. Hoje em dia a internet, os jogos tirou um pouco disso, né? De um bate-papo com o avô, com a avó, com o pai, com a mãe. Mas é muito novo para a gente envelhecer. E eu queria trazer aqui agora uma comunicação mediúnica, que nós fizemos parte de uma pesquisa, que mostra a mediunidade em prática, que aqui foi só na teoria, falando, mostrando imagens, mas nas imagens aqui na prática, de um médium recebendo uma comunicação de um morto. Já que falamos sobre morte, vou passar aqui para a gente agora. Se o notebook vai ajudar. Deixa eu ligar aqui. Foi lá em Uberaba e tem uma reunião lá que acontece. Todo mundo que está ali perdeu, entre aspas, algum ente querido e estão assim, desesperados, querendo a comunicação de um ente lá. As pessoas chegam, colocam o nome do seu parente e a data que desencarnou e o seu nome. Porque os espíritos também não são assim, não sabem tudo não. Eles precisam saber de informações. E aqui nesse dia dessa reunião foram só 8 comunicações que mais de 60 pessoas estavam lá buscando. Mas algumas conseguiram, como eu vou mostrar agora para vocês. Mãe, eu minha Aparecida. Pai, meu pai Aparecido Silvestre. Minha irmã Patrícia. Mãe, dê sua bênção a esse filho que pede por ela. O José e a Bárbara que acompanham este momento, onde tentamos acabar com a tortura do dia 1º de junho.
detalhezinhos, né, da carta, só tem um nome ali que ela coloca que é dele e dela. Na comunicação aparecem vários nomes. E nesse trabalho, nós passou alguns dias, esperou a emoção acalmar um pouco, fomos na casa dela, tinha a profissional que fazia o trabalho, eu estava acompanhando, e tem algumas perguntas pontuais que são feitas. Por exemplo, ele cita no início, a José e a Bárbara me acompanham aqui. Quem é José e Bárbara? Eram os primos, já desencarnados há um tempo atrás, que receberam e que estavam acompanhando ele nesse dia. Chega um momento que ele fala, olha, eu tentei a comunicação aqui no dia 17, mas eu não consegui suportar as lágrimas da saudade. Essa turma continua sentindo saudade. Ele faz referência à Patrícia, que é irmã. Eu recebi as suas preces. O que aconteceu, Patrícia? No dia do aniversário dele, eu fui para o quarto dele, ajoelhei lá e lembrei muito dele. Dos momentos bons que a gente passou juntos. E ele recebeu onde ele estava. Aqui é um centro de Umbanda que faz esse trabalho lá. E olha como que faz sentido o que aprendemos nas obras espíritas, quando no Evangelho segundo o Espiritismo, a ação dos pensamentos na prece, mostrando que é isso, que as preces chegam. Então, se alguém que tem um ente querido que desencarnou, conhece alguém que desencarnou, principalmente se foi pelo suicídio, onde algumas religiões falam que esse não precisa de oração, porque esse foi contra Deus, olha, não. O Espiritismo acolhe, porque ele mostra que Jesus não faz distinção, Deus não faz distinção dos seus filhos, e pode orar para eles, que eles vão receber e vai ajudar muito. Então são esses consolos, porque quem falou que foi um morto, onde a vida continua, através de uma mediunidade. Por isso que nosso desejo essa noite foi trazer a história da morte e da mediunidade, né, esse período da história, e o Espiritismo vem para esclarecer e começar a construir uma nova história. Hoje é muito poucas pessoas que têm acesso às informações espíritas. No mundo de mais de 7 bilhões de encarnados, menos de 1% é espírita. Menos de 1% tem acesso a isso. E dos 1% que tem no mundo de espírita, ou quase 1%, quem que tem acesso direto, que consegue beber de fato nesse manancial que são as obras espíritas e fazer com que a sua vida tenha sentido? Que você encontre uma resposta para a sua vida e que você consiga estar equilibrado em meio a tanta turbulência. Onde diz que 1000 cairão à sua direita, 2000 à sua esquerda e você permanecerá de pé. Ninguém vai te segurar. O que vai te segurar vai ser o Evangelho e a sua vivência desse Evangelho, buscando a verdade. Que, como diz o Cristo, conhecereis a verdade vos libertará. É uma tarefa que compete a cada um de nós. Porque eu posso amar demais a minha filha, ela pode chegar ali, pai, eu fiquei sabendo que eu preciso de um transplante de coração. Você tira seu coração e me dá? Na hora, sem pensar 2 vezes. Mas se ela chega ali e fala, pai, estou morrendo de sede, bebe uma aguinha para mim, para matar minha sede. Eu amo ela demais, eu posso fazer isso? E é isso. A gente pode amar demais alguém. Você não pode comer a comida que ele tem que comer. Nem Deus vai fazer pela gente o que cabe a gente fazer. Ele vai oferecer todas as possibilidades. Vai te cercar de amparo. Mas na hora de beber daquela água que a mulher samaritana bebeu, ou comer da comida que vai te sustentar, é uma tarefa de cada um de nós. Então, para a gente caminhar para o final aqui, tudo bem até aqui? Foi muito tenso? Não? De boa? Foi consolador. Então tá, então Kardec está na lápide, queríamos deixar algumas dicas de filmes, já que falamos de arte aqui, da ciência humana. Aqui são filmes baseados em obras espíritas, né? Causa e Efeito, tem no YouTube. A Vida de Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, interessante. A Vida Continua, é do último livro do André Luiz, é uma obra um filme muito simples, mas traz tanto conhecimento, e a vida continua. Recomendo que vocês vejam, né? O Filme dos Espíritos, As Mães do Chico. Aqui uma obra que não é espírita, Minha Vida na Outra Vida. Passou na Globo várias vezes, tem tanto conhecimento que você com um olhar espírita vai aprender tanto nessas dicas de filme. Alguém já viu algum filme desses aqui? Que bacana. E esse filminho aqui, recentemente lançado? A Vida Viva, a Vida é uma Festa. Muito bacana, né? É o contrário, é um menininho que vai lá no mundo dos mortos e os mortos ficam assustados. Olha, é um vivo que está aqui e tal. Muito bacana. Mas qual que é a essência do livro? Do filme? É que no México, a cultura com a morte não é diferente da nossa. No dia de finados, fazem festas, começam a lembrar dos mortos, a levar comidas ali.
tem balas em forma de caveira para dar para as crianças, nada atemorizante para eles. Sabem lidar, porque para eles a morte é quando você não é mais lembrado. E ele queria fazer que alguém da família fosse lembrado. Você morre de fato quando ninguém lembra de você. Bem, a prática do bem vai te fazer eterno, viver na memória das pessoas. Você vai ser importante, porque as pessoas vão te importar. E é isso que uma obra do bem, a caridade sendo feita, vai proporcionar a você. Bem, diante disso, a gente gostaria de finalizar aqui, quase 9 horas, faltam alguns segundos. Nossos mortos vivem e falam conosco. É ter ouvidos de ouvir. E a vida não tem contrário. A morte tem contrário, que é o nascimento, mas a vida não tem contrário. Agradeço a atenção de vocês.